E hoje o tema é a salvação. Um tema também bastante importante, todos eles são importantes. Na semana que vem nós vamos estudar sobre a santificação e depois o Espírito Santo, a oração, perdão e assim por diante, né? Serão 18 semanas estudando. Você pode compartilhar o link, você pode chamar quem você quiser para participar. Em algum momento, se você quiser falar, eu só peço que você erga a mãozinha. Tem um ícone aí para você erguer a mãozinha. Quando você ergue essa mãozinha, aparece aqui para mim, eu sei que você quer falar, aí eu te dou a vez, tá bom? A ideia é a gente participar. Se tiver dúvidas, você pode ali erguer a mãozinha, perguntar, e a gente vai respondendo. A intenção é que realmente seja um aprendizado, seja o mais didático possível, tá ok? E nós não podemos iniciar esse estudo sem antes orar. Nós já aprendemos na lição passada que o princípio é a oração. Por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas é o mesmo que vai estar aqui conosco, nos ensinando, se nós pedirmos, né, a presença dele, tá bom? Eu não vou ter no controle muito sobre quem está entrando, já vou deixando meu boa noite. Se alguém entrou agora, se alguém entrou no YouTube, eu não estou com a tela do YouTube na minha frente. Eu sei que vai ter bastante comentário ali, mas eu não estou acompanhando os comentários. Então, me perdoe se eu não fizer nenhum tipo de citação, tá ok? Nós temos microfones abertos, não sei se alguém está querendo falar. Me permita só fechar os microfones, tá bom? Eu estou vendo ali que entrou a Sônia Moura, a Dilce. Boa noite para todos, para todas vocês, tá bom? Convido você para fechar os olhos e juntos buscarmos a presença de Deus em oração. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela vida, por mais um dia. Obrigado pelas tuas bênçãos. Obrigado pela vida de cada um que aqui está. Obrigado pelo alimento que o Senhor nos proporciona. Obrigado pela vida dos nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que estão próximas a nós. Nesse momento muito especial, nós rogamos a presença do Teu Santo Espírito para que possamos compreender sobre o tema que iremos estudar hoje, que é o tema da salvação. Um tema tão importante, um tema tão rico, que é impossível, inclusive, esgotar todo o tema aqui em pouco tempo, em poucos minutos. Mas nós queremos sair daqui compreendendo a respeito desse plano tão maravilhoso que é o plano da salvação. Pedimos a tua guia, pedimos a tua orientação, pedimos a tua presença e pedimos também o perdão dos nossos pecados. Nos colocamos à tua disposição, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito bem. Vamos lá, então? Está com a sua Bíblia aí? Lembrando que quem participar, se alguém entrar, por exemplo, hoje, não pegou o início, mas pode ficar triste porque vai perder o prêmio que é a Bíblia missionária, que é uma Bíblia, inclusive, interativa. Não tem problema, você pode pegar o estudo anterior ou esse estudo, caso você entre no estudo número 2, no número 3, enfim, daqui por diante, você pode participar. Eu só peço que você pegue os vídeos anteriores. Depois que a gente terminar esse estudo, talvez hoje ainda, eu vou disponibilizar o estudo número 1 de forma objetiva. É um vídeo que eu preparei, já preparei há alguns dias, que ele tem praticamente a lição e a leitura da lição. Então, ele é audiovisual. É bem fácil, é 16 minutos, a leitura dos textos, das perguntas. Ele é bem objetivo, bem prático, sem nenhum comentário, tá bom? Mas ele, inclusive, utiliza o mesmo slide que eu estou preparando para esses estudos, ok? Então, e se você também quer o estudo impresso, que é o estudo que eu tenho aqui, não sei se está aparecendo a minha imagem na tela, é o estudo que eu estou usando. Se você quiser, mora aqui em Guaratuba, entre em contato com a gente, entre em contato com quem te enviou esse link, que a gente vai dar um jeito de levar até você, até a sua casa, para você poder acompanhar. É bem melhor, né? Teve pessoas aí, por exemplo, de Londrina ou Maringá, não me lembro agora, que estão acompanhando com a gente. Aí não tem como eu levar o estudo até lá. Então, a gente enviou o PDF. Eu tenho o PDF também do estudo. Eu tinha uma informação que tinha gente da Inglaterra que iria participar,
nós podemos encaminhar também o PDF. Essas são as vantagens da internet. Nós podemos falar com várias pessoas em qualquer lugar, qualquer parte do mundo, certo? Bom, sem mais demora, vamos para o estudo de hoje, introduzindo aqui essa lição. Olha o que diz aqui essa pequena introdução, esse pequeno texto. Jesus veio a este mundo com uma missão clara, uma missão muito clara, muito objetiva. Que missão era essa? Buscar e salvar o que se havia perdido. Isso mesmo, de acordo com Lucas 19, versículo 10, eu quero até abrir nesse texto rapidamente para ler, para compartilhar com vocês. Lucas 19, 10. Olha o que nos diz nesse texto. Vou abrir aqui a minha Bíblia rapidinho. Já achei. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, essa era a missão de Cristo. Veio buscar e salvar o perdido. Então, ele veio em resgate. Em resgate de quem? Da humanidade. Mas resgatar do quê? Da morte eterna. A Bíblia fala lá em Romanos que o salário do pecado é a morte. E salário é algo que nós merecemos. Mas o texto continua dizendo que o dom gratuito, ou seja, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, ele veio nos resgatar da morte eterna. Substitui essa morte por vida eterna. E em seu nascimento, o anjo havia dito a José: e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, de acordo com Mateus 1:21. Em sua apresentação no templo, cerca de 40 dias após seu nascimento, o piedoso Simeão era um senhor, quando viu Jesus ali ao ser apresentado no templo, ele declarou: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Isso está em Lucas capítulo 2, versículos 29 e 30. Então, a grande missão de Jesus é o quê? Salvar. A Bíblia, ela informa que todos nós pecamos. Romanos 5, verso 12. E sendo o salário do pecado a morte, está aí o texto que eu havia mencionado, Romanos 6, 23, o destino certo de todo ser humano seria esse. Todo ser humano, morte. Quando eu falo morte, não é essa morte física, é a morte espiritual, é a morte eterna. Entretanto, para que tivéssemos uma segunda chance, uma segunda oportunidade, Jesus ele interveio. Ele se dispôs a morrer em nosso lugar. E dessa maneira, salvar-nos da condenação do pecado e nos garantir o direito à vida eterna. Então, é sobre isso que nós vamos estudar hoje. E já na primeira pergunta, meus queridos, a primeira pergunta é a seguinte: qual é a situação da natureza humana após o pecado? Nós sabemos lá no Éden, que quando Deus criou aquele jardim, ele colocou o homem lá para cultivar, para morar, e aconteceu algo, um acidente ali no mundo, que foi o quê? A entrada do pecado. Então, após a entrada do pecado, o homem passou a viver uma outra condição, uma outra situação. E que situação é essa? Nós vamos ter 3 textos aqui para corroborar com a resposta a essa pergunta. O primeiro deles é Gênesis capítulo 6, verso 5. Só para lembrar você, eu tenho colocado já os textos preparados na tela. Os textos que eu estou usando estão na Bíblia Nova Almeida Atualizada, uma versão muito boa da Bíblia. E eu procurei deixar em vermelho, destacado em vermelho, a resposta dentro do verso bíblico. Então, se atente para isso. Vamos ao primeiro texto, Gênesis capítulo 6, verso 5. O ideal é que você também abra na sua Bíblia para você acompanhar, tá bom? Então, o primeiro texto é o seguinte: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração deles, ou delas, né, da humanidade, era o quê? Continuamente mal. Então, olha a condição. As pessoas eram más. A maldade havia se multiplicado. Esse texto, ele mostra quando Deus vai tomar a decisão de eliminar a raça humana através do dilúvio, refazer, digamos ali, dar um reset na raça humana. Ele procura Noé, que era um homem justo, e ele também, através de Noé prega por 120 anos para que as pessoas se arrependam e entrem na arca. Porém, apenas Noé e sua família entram na arca. Dali a descendência passa a ser o quê? De Noé e sua família.
Então Deus toma essa atitude, porque certamente a humanidade não teria chegado até nós. Eles já viviam um estado de calamidade, de impiedade, de maldade muito grande. Então, essa era a situação da humanidade. Eles eram maus, né? E todo o desígnio do seu coração era mau, era ruim. Agora, mais um texto, são 3. Vamos ver o que diz Salmos 51, verso 5. Aqui são palavras de Davi. Olha o que Davi diz, olha o que ele declara. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Gente, o que eu vou dizer aqui é forte, mas é bíblico. Eu não posso fugir do que a Bíblia diz. Sabe aquele bebezinho que nasce ali perfeitinho, inocente? Ele é um pecador. Nós já nascemos pecadores. De acordo com Davi, nós já nascemos na iniquidade. Nós já nascemos precisando de Jesus e de um Salvador. Então, nesse texto fica muito claro qual que é a condição humana desde o seu nascimento. E mais um texto, Mateus 15, verso 19, diz: porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Bom, basta a gente ligar o noticiário, todos os dias a gente vê, né? Pai matando filho, filho matando pai, marido matando esposa, esposa matando marido, e por aí vai, né? Infelizmente, o mundo tem muita maldade, e é bíblico, a Bíblia diz que quando se aproximasse do fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Tá ok? Então, vamos só voltar para a pergunta. A pergunta era qual que era a condição, né, a situação da natureza humana após o pecado. Então, você pode responder aí, se você tem o seu guia, com as suas palavras. O ser humano passou a ser mal, o desígnio do seu coração era mal, passou a ser ímpio, iníquo, do coração só procedem maus pensamentos, homicídios, enfim, essa é a condição da natureza humana sem Cristo, ok? É o homem. Vamos continuar aqui, então. Pergunta de número 2. Antes da pergunta, nós temos aqui um texto, né? Entre a pergunta 2 e a pergunta 1, que diz assim: Jesus ensinou que o coração humano é corrupto e cheio de morte, adultério, prostituição, etc. O pecado, ele estabeleceu uma separação entre a criatura e seu Criador. Inclusive, esse texto aí de Isaías 59, 2 diz isso, que as nossas transgressões, os nossos pecados, eles causam separação entre nós e Deus. Para vencer esse abismo, essa separação, Jesus, ele deveria vir ao mundo, tornando-se o elo entre Deus e a humanidade, de acordo com São João, capítulo 14, versículo 6. Eu também quero ler esse texto, é um texto muito lindo, que diz assim, São João 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem como irmos ao Pai sem passar por Cristo. Cristo é a ponte, Cristo é o elo que liga nós a Deus, o Pai. E por sua divindade, Jesus liga-se a Deus, e por sua humanidade, ele liga-se a nós. Nós sabemos que Jesus, ele se revestiu da natureza humana quando esteve aqui entre nós há 2000 anos atrás. Ok? Se estiver indo muito rápido, vocês me falem, me avisem, me deem um feedback, pode escrever nos comentários alguma coisa. Eu estou procurando ser o mais objetivo possível e falar de maneira mais clara possível, tá ok? Alguém tem alguma dúvida? Posso avançar? Tá tudo bem? Nós vamos para a pergunta de número 2 agora, ok? Obrigado, Ana. A Ana está dizendo ali que está ótimo. Maravilha. Vão me dando esses feedback aí, porque é estranho, a gente parece estar falando só para uma tela de celular, porque eu não estou vendo o rosto de vocês, mas acompanhe aí com a gente. A segunda pergunta é a seguinte: que plano Deus estabeleceu para salvar o ser humano da morte eterna? Então deveria haver um plano. Esse texto de São João 3,16, ele é bem conhecido. Certamente você até sabe de decor. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o seu Filho unigênito,
ou seja, único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gosto muito desse texto, porque ele fala da abrangência da salvação. A salvação é para quem? Para todos. A salvação é para todos, mas ela é condicionada ao quê? Ao crer. Se eu não crer em Cristo, eu não posso obter a salvação, porque eu não creio no seu sacrifício. Foi o sacrifício dele que nos traz a salvação. Então, preciso crer. É algo fundamental crer em Jesus Cristo. Então, a salvação é para todo. Todo quem? Aquele que nele crê. Então, se eu fui um bandido, mas eu me arrependo, eu mudo meu caminho, saio desse caminho errado e passo a crer em Jesus, e passo a seguir a Jesus, eu tenho salvação. Nós temos um exemplo bíblico disso. Lá o ladrão na cruz. A gente até fala, né? O bom ladrão e o mau ladrão. O mau ladrão é que os dois eram ladrões. Os dois estavam sendo condenados à morte. Os dois, logo na sequência, morreram. Mas um rejeitou e o outro aceitou a Jesus. Eu gosto de uma frase do Dr. Rodrigo Silva, muito, muito interessante. Me lembrei dela agora. Ele diz assim, Dr. Rodrigo Silva, ele é teólogo, né? Muitos conhecem os vídeos dele na internet. Ele diz assim, que nós não vamos nos perder, se caso nos percamos, né? Quando Jesus voltar, eu espero que não. Nós estamos lutando para não nos perder. Mas caso a gente se perca, não é por sermos pecadores. Ninguém vai se perder porque foi pecador. Porque pecador todos nós somos. Desde Adão, nenhum ser humano que passou por essa terra teve uma vida isenta de pecado, com exceção de Cristo. O restante, todos pecaram. Paulo vai falar isso, Davi vai falar isso nos Salmos, todos pecaram. E a Bíblia ainda fala, e todos carecem da glória de Deus. Então, voltando aqui à frase do Dr. Rodrigo Silva, ninguém vai se perder pelos pecados que cometeram, mas pelo perdão que rejeitaram. Essa frase, para mim, ela é cheia de significado, ela é completa. Ninguém vai se perder pelos pecados que cometeu, mas pelo perdão que rejeitou. Deus nos oferece o seu perdão. O perdão está à disposição de todos. A única condição para esse perdão existir é ter vida. Eu estou vivo, você está vivo. Então, você não estaria ouvindo aqui essa classe bíblica. Então, o perdão é para mim e é para você. Outro dia, eu conversando com uma pessoa, ela falou, olha, fulano não acha que não tem perdão, porque já cometeu coisas erradas no passado. Gente, o perdão é para todos. Eu te garanto, em nome de Jesus, não com as minhas palavras, mas pela Bíblia Sagrada, que o perdão é para todos. Não deixe que o inimigo coloque isso na sua mente. Isso é coisa do inimigo, colocar na nossa mente que a gente não tem perdão. Nós temos perdão sim, Jesus morreu por todos nós, ok? Então, a pergunta era, que plano Deus estabeleceu para salvar o ser humano, né, da morte eterna? O plano foi dar o seu Filho em resgate para nos salvar. Olha o que diz Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Essa plenitude no tempo é o momento onde Jesus veio a este mundo. Jesus veio assumir os pecados do ser humano e morrer em seu lugar. Esse não foi um plano tardio, pois Deus não foi pego de surpresa pelo pecado. Antes mesmo que a humanidade fosse criada, um plano havia sido elaborado caso ela caísse. Por isso, a Bíblia ensina que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Apocalipse, 1 Pedro dizem isso. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Quando nós olhamos lá para o Jardim do Éden, quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecaram, eles viram que estavam nus. Eles correram fazer folhas de figueira, cozeram as folhas de figueira para fazer vestes para si. E Deus vai ao encontro deles e mata um cordeiro para fazer vestimenta para eles. O significado dessa cena é que nós, com a nossa justiça é fraca, nossa justiça não é duradoura.
Quanto tempo ia durar uma roupa feita de folhas cozidas? Nem um dia. Mas Jesus, ele faz uma roupa de pele de animal, simbolizando a justiça de Deus, que é uma justiça que dura, é uma justiça eterna. Nós precisamos nos entregar à justiça de Deus. Aquela cena ali já mostrou para Adão que um cordeiro viria posteriormente morrer pelo ser humano. Esse cordeiro era Cristo. Aquele ali foi o primeiro cordeirinho morto, aliás, inclusive o primeiro animal a ser morto, né? A primeira morte, o primeiro sangue a ser derramado na humanidade, mas esse primeiro sangue já simbolizava Jesus que viria morrer pelos nossos pecados. Vamos à pergunta de número 3? A pergunta de número 3 é a seguinte: como Jesus definiu sua missão? Nós vamos ler um texto apenas, que é São João capítulo 12, versículo 47. E esse texto diz o seguinte: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. É assim que ele define a sua missão quando ele esteve neste mundo. Ele veio para nos salvar, para nos resgatar. Sabe, a figura de Cristo, a primeira figura dele é como um cordeiro que veio ao mundo com humildade, levando a salvação, levando o evangelho, mas na sua segunda vinda, a Bíblia mostra que ele virá como leão, o leão da tribo de Judá, mostrando autoridade, mostrando agora que ele vem para executar a sua missão. É a parte final de sua missão. Então, ele veio para nos salvar. E hoje nós temos a oportunidade de aceitar essa salvação. Como Jesus definiu a sua missão? Ele definiu como sendo uma missão de salvação. Uma missão de salvamento para o mundo. Jesus veio a este mundo porque a humanidade precisava ser salva da morte eterna. Foi um ato de amor maravilhoso, deixar as cortes celestiais, toda a sua glória e assumir a nossa frágil natureza e ainda morrer numa cruz, ser humilhado. Tudo isso ele fez por amor a mim e amor a você. E aqui, essa frase ela é muito forte. Se isso não sensibilizar o nosso coração, nada mais sensibilizará. Às vezes eu penso, eu vou abrir meu coração para vocês. Às vezes eu penso que o motivo de muitas pessoas não aceitarem a Cristo é porque elas não entenderam isso. Porque não tem como rejeitar tão grande amor, tão grande salvação. Imagine, estávamos condenados à morte eterna. Jesus vem e morre em nosso lugar, pagando a nossa dívida e nos oferecendo agora a vida eterna. Gente, se isso não nos quebrar o coração, o que mais vai quebrar? Nada. Não tem palavras, não tem pessoas, nada mais quebrará, nada mais nos sensibilizará. Vamos à pergunta de número 4? Está tranquilo até aqui? Eu estou avançando. A pergunta de número 4 é a seguinte: se houver alguma dúvida aí com relação ou alguma pergunta até aqui, pode levantar a mãozinha ou pode escrever no chat aí que a gente visualiza e responde, tá bom? Deixa eu até olhar aqui, porque me parece que tem só um feedback, né? Deixa eu ver aqui. Ok. Obrigado aí pelo feedback. Vamos lá. O que Jesus fez por nós na cruz? 2 textos. João 10:15 e 1 Pedro 2:24. Em São João 10:15, Jesus diz assim: assim como o Pai me conhece, eu o conheço, e eu conheço o Pai e dou as minhas vidas pelas ovelhas. A resposta já está aqui, né? O que Jesus fez por nós na cruz, ele deu a sua vida por nós. Nós somos as ovelhas. Mas tem mais um texto, 1 Pedro 2:24, que diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Aqui Pedro, ele utiliza a linguagem de Isaías 53, que fala, né? Pelas suas pisaduras ou pelas suas feridas, nós fomos curados, nós fomos sarados. Então, a morte dele nos traz vida, as feridas dele nos traz cura. Então, foi isso que Jesus fez por nós na cruz. Ele deu a sua vida em nosso resgate, em nosso favor.
Até mesmo a eternidade será insuficiente para agradecermos a Deus, a Jesus, por tudo que ele fez por nós. Assumindo a nossa culpa, teve que morrer a nossa morte. Impressiona ainda mais o fato de Jesus fazer isso, mesmo sabendo que muitos o rejeitariam, muitos não aceitariam o seu sacrifício. Quantas pessoas vivem hoje como se não houvesse a história da cruz, não é verdade? Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas vivem hoje, tocam a sua vida normalmente, como se não existisse o plano da salvação, o plano da redenção? Está vendo por que esse plano, aliás, está vendo por que esse estudo ele é tão importante? A gente compreender que é o estudo sobre a salvação em Cristo Jesus. Porém, temos profunda união com Deus. Por sua vida justa e morte substitutiva, somos justificados e aceitos pelo Pai. Maravilha de saber disso, né? Vamos à quinta pergunta. Se eu não me engano, esse estudo de hoje são 8 perguntas. Deixa eu até olhar aqui no meu guia. Jesus ensinou sobre a salvação. Isso mesmo, nós já estamos na quinta pergunta. Então, tem essa mais 3. O que Jesus ensinou sobre a alegria no céu quando um pecador é salvo? Você sabia que a Bíblia fala que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende? Vamos ver o que diz Lucas, capítulo 15, versículos 4 ao 7. Aqui no capítulo 15 tem 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, da moeda perdida, e a parábola do filho pródigo. E aqui dentro da parábola da ovelha perdida, olha quais são as palavras de Jesus. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, ponha nos seus ombros, né? Sobre os seus ombros, cheio de alegria, indo para casa, reúne os amigos, os vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha que estava perdida. Digo a vocês que assim haverá também alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que pelas 99 ovelhas ou 99 justos que não necessitam de arrependimento. Sensacional essa parábola, né? A alegria no céu quando o pecador é salvo, quando o pecador se arrepende, entrega a sua vida a Jesus. Com Jesus, a história sempre tem um final feliz. Mesmo sem fazer esforço, apenas balindo em desespero, a ovelha foi o quê? Salva. Por que sem fazer esforço? Porque foi Jesus que foi atrás. Foi o pastor que foi atrás dessa ovelha. Essa parábola nos ensina que Jesus é o pastor que sempre vem. Em nosso desespero, quando clamamos por socorro, ele virá ao nosso encontro, curará nossas feridas, nos colocará nos ombros e nos levará em segurança para casa. Outro ensino da parábola é que há uma festa no céu quando um filho ou filha volta para casa, volta para o lar, volta para os braços do Pai. Essa alegria ela foi sentida por Jesus. O profeta Isaías declara: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Eu amo esse verso. Eu amo esse verso bíblico. Isaías 53, verso 11. Marque esse verso, anote ele aí. Leia ele depois, medite nele. Esse verso diz que quando Cristo voltar, ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho, que são o quê? Os salvos, a multidão dos salvos. E diz que ele ficará feliz, ele ficará satisfeito, porque ele verá que o seu sacrifício valeu a pena. Sensacional, né? Saber disso. Vamos à pergunta de número 6. A salvação, ela depende de nossas obras? Perceba que essa pergunta é capciosa. E é uma pergunta importante, uma pergunta interessante. A nossa salvação, a salvação minha e sua, depende do que eu faço ou do que você faz. Somos salvos pelas obras? 2 textos nós iremos ler. O primeiro deles está em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Esse texto é um texto também muito conhecido. Olha o que ele diz. Porque pela graça vocês são salvos. Mediante o quê? A fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Esse texto, ele é o suficiente. Nós somos salvos unicamente pela graça de Deus, não de obras. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Perceba que a fé ela tem um papel fundamental. A fé é como se fosse a mão que dá acesso à salvação, à graça. Então, eu preciso de fé
para ter a salvação, que é de graça. Não são das nossas obras, para que ninguém se glorie, ou seja, para que ninguém diga assim, não, eu fui bom, como assim não vou entrar no céu? Eu fiz tantas coisas boas, eu distribuí cestas básicas, eu ajudei os mendigos, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, ninguém vai entrar no céu porque foi bom. A salvação é pela graça de Deus, é pelo seu sacrifício. Mais um texto, Gálatas 2:16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Paulo ele tem uma linguagem jurídica. Historiadores, teólogos, eles creem que Paulo ele era advogado também, porque olha a linguagem jurídica que ele usa. Justificação. O que é justificação? É tornar justo. A salvação, o sacrifício de Cristo na cruz nos tornou justos, mesmo sem ser justos, mesmo sem merecer, porque de acordo com Romanos 6:23, que nós lemos agora há pouco, o salário do pecado é o quê? A morte. Então Jesus vem e toma a morte em nosso lugar e nos dá aquilo que ele merece, que é a vida. Ele faz uma troca. Olha que troca. Como que a gente não vai aceitar essa troca? Nós merecemos a morte eterna. Jesus vem e oferece a vida eterna. Que troca? Claro que eu quero. Quem é que não quer isso? É exatamente isso que Jesus oferece, a salvação, certo? Então aqui está muito claro. A pergunta é, a salvação depende das nossas obras? Não, não depende. Pode responder isso sem medo, tá bom? Vamos aqui avançar. Somos salvos pela graça de Deus, independente das obras ou das boas obras, ou seja, de nossas boas ações. Essa salvação ela é recebida pela fé em Cristo, como prometido ou prometido Cordeiro de Deus. Isso é fé na justiça de Cristo, que nos é imputada, ou seja, transferida. Fé em seus méritos, plenamente suficientes para nos perdoar e salvar. Os méritos de Cristo, eles são plenamente suficientes para nos perdoar e para nos salvar. Paulo confessou, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6:14. Então não há glória em nós. Nenhum ser humano, ninguém vai entrar no céu porque mereceu. Ninguém pode se gloriar nisso. Mas devemos nos gloriar apenas, como diz Paulo, na cruz de Cristo, em Cristo Jesus, certo? Penúltima pergunta, pergunta de número 7. Como o ser humano pode alcançar a salvação? Para isso, se não tem obras que eu faça, que faça com que eu alcance a salvação, então como que eu posso alcançar a salvação? Deve ter algum meio. Vamos ler aqui 2 textos. O primeiro dele está em Atos, capítulo 16, verso 31. Essa aqui é a resposta de Paulo e Silas para o carcereiro. Eles respondem o seguinte: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Qual que é a condição? Qual que é a pergunta? Como que eu consigo alcançar a salvação? Crer em Jesus. Agora mais um texto que está em 1 João 5, verso 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então não posso rejeitar Jesus. Porque se eu tiver Jesus, eu tenho a vida eterna. Se eu aceitá-lo, se eu crer nele, eu tenho a vida eterna. Se eu rejeitá-lo, automaticamente eu não tenho ou eu não terei a vida eterna. Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Nós vamos partir já para o finalzinho, tá bom? A Bíblia, ela estabelece um claro contraste entre o verdadeiro e o falso caminho para a salvação. Paulo declara, ora, ao que trabalha, o salário não é lhe considerado um favor, e sim uma dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Romanos capítulo 4, versículos 4 e 5. Essa é a questão crucial. Ninguém precisa de obras para ser justificado. Devemos apenas crer e confiar em Cristo. Então, usando essa mesma analogia de Paulo em Romanos, capítulo 4, versículo 4 e 5,
você que trabalha, você que é empregado em alguma empresa, quando o patrão vem e paga o teu salário, isso é obrigação. Aquilo ali é uma dívida que ele tem com você. Vocês fizeram uma troca. Você fez para merecer aquilo. Então, da mesma forma, a Bíblia trata o pecado, a morte, aliás, a morte como salário para o pecador. Aquilo ali é o preço. Você fez para merecer aquilo. Nós fizemos, nós somos pecadores. Então, a fé, o que a fé faz? A fé imputa, acredita na nossa conta a salvação como um dom, como um presente, como um favor imerecido que Deus nos dá. Isso é salvação. Agora, na última pergunta, nós vamos até voltar ao texto de Efésios 2, só que agora o versículo 10, e a pergunta também é muito importante. Se somos salvos somente pela graça, qual é o valor das obras na vida cristã? Esse aqui talvez é um dos pontos mais importantes desse estudo para você compreender o que é salvação pela graça e qual que é o papel das obras. Porque o papel das obras não é salvar, mas existe um papel nelas. Vamos ver e vamos entender agora. Eu vou pedir para você, se alguém tiver dúvida com relação a isso, me fale, que eu vou procurar explicar novamente, usar outros textos, porque a gente não pode sair daqui com dúvida com relação a isso, tá bom? Vou repetir a pergunta. Se somos salvos somente pela graça, porque até aqui nós vimos que a salvação é pela graça, qual é o valor das obras na vida cristã? Primeiro texto, Efésios 2, versículo 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você vê que as obras têm um papel. Então nós somos, veja os passos, eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso os meus pecados, eu creio em Jesus, eu sou perdoado, e agora, como eu fui salvo em Jesus Cristo, ele me prepara, me capacita, me habilita para que eu dê bons frutos. Os frutos são as obras. Então, as obras não é para a gente se salvar, mas é porque a gente foi salvo. Entenda isso é importante. Mais um texto aqui. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Olha que interessante. Tiago aqui, ele abre um pouco mais o pensamento. A fé, porque assim, como que eu vou dizer que tenho fé, mas os meus frutos, as minhas obras, elas não evidenciam essa fé? Então, nós chamamos isso de presunção e não fé. É uma fé morta, de acordo com Tiago, e de acordo com Paulo também. Veja só, quem sabe aqui a gente vai conseguir ampliar um pouquinho mais nesses comentários. Há dois erros muito comuns atualmente. Quais erros são esses? O primeiro é acreditar que nossas obras podem, de alguma forma, contribuir para a nossa salvação. Isso é um erro. A Bíblia ensina que aquele que procura se tornar santo pelas próprias obras está tentando o impossível, certo? Agora, o outro erro é um erro oposto, é um outro extremo, esse é um extremo. Agora, o outro extremo é o quê? Não é menos perigoso, também é muito perigoso. É achar que a crença em Cristo nos isenta da observância da lei de Deus e das exigências do Evangelho. Somos salvos pela graça, mas os que não estiverem em Cristo serão julgados pelas obras. Esses textos aqui são muito importantes. Se você puder tirar um print, se você não tiver aí, se você não tiver como anotar, Mateus 12, 36, Mateus 16, 27, Apocalipse 20, verso 12, diz que quando Cristo voltar, ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Na cena do grande julgamento, Jesus deixou claro que os salvos praticam boas obras. Ou seja, o resultado natural de ser salvo por Cristo Jesus é o quê? A prática de boas obras. Jesus deixou claro que quando estamos ligados a ele, será impossível não dar frutos. Esse texto de São João 15, a parábola da videira. Jesus é a videira, nós somos os galhos, os ramos.
Se nós estivermos conectados nele, produziremos frutos. Não tem como estar conectado em Cristo e não produzir bons frutos. Se eu não produzo fruto, a parábola ela é um pouco dura. Ela diz que vem o pai, o agricultor, e corta esse galho, porque ele é estéril. Mas a parábola diz que também, se eu não estiver ligado em Cristo, eu sou como um ramo seco, um galho seco. Agora, nesse texto ali de Mateus 25, versículos 37 ao 40, eu gosto muito desse texto, porque esse texto é aquele bem conhecido, quem sabe você já leu ele, que diz assim que, vou tentar falar nas minhas palavras, né? Jesus fala para um grupo de salvos e um grupo de perdidos. Eu vou me ater ao grupo dos salvos. Ele fala mais ou menos assim: olha, vinde benditos do meu Pai, e entrai no reino, tomai posse do reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Aí Jesus justifica por que eles vão entrar no reino. Jesus fala assim, ó: porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estive forasteiro, vocês me abrigaram. Quando eu estive nu, vocês me vestiram. E assim por diante, né? Quando eu estive preso, vocês me visitaram. E eles vão olhar assim para Jesus: mas, Senhor, quando que nós fizemos tudo isso? E Jesus vai falar assim para eles: quando vocês fizeram um desses meus pequeninos, a mim o fizeram. Então perceba que esse grupo de salvos, eles não foram salvos pelas obras. Por quê? Porque eles praticaram boas obras sem mesmo pensar. Foi natural, foi um fruto natural deles, porque eles já estavam salvos em Cristo Jesus. Porque se fosse algo para se salvar, eles chegariam e diriam: Senhor, mas como assim? Nós fizemos isso, fizemos aquilo. Até tem um texto que mostra isso, né? Também no livro de Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23, que diz que, lê do, deixa eu ver aqui, lê a partir do 19, deixa eu só tirar a prova real aqui, ó. Leu 21 ao 23, mais uma liçãozinha de casa, ó, Mateus 7, 21 ao 23. Diz que um outro grupo de salvos vai chegar, aliás, de perdidos, um outro grupo, só que agora de perdidos, vai chegar para Jesus se justificando. Mas como assim não vamos entrar no céu? Poxa, a gente fez milagres, maravilhas, grandes prodígios em teu nome, expulsamos demônios, fizemos curas. E Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Esse não vos conheço, algumas traduções vai dizer assim, ó, como essa que eu estou aqui na minha frente, Almeida, Revista Atualizada: apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Deixa eu aproveitar, eu vou pegar aqui a Almeida, já que a gente está se aprofundando, Almeida, Nova Almeida Atualizada. Vamos ver como que diz na Nova Almeida Atualizada esse verso. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Veja só, na Almeida Revista Atualizada, vocês que praticam iniquidade. A Nova Almeida Atualizada diz: vocês que praticam o mal. Agora eu quero abrir com vocês aqui na NVT. A NVT é uma versão bem contemporânea, que vocês vão entender melhor nessa versão. Mateus 7, finalzinho do versículo 23. Nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Por quê? Porque iniquidade, de acordo com 1 João, é quebrar a lei de Deus. É a transgressão da lei de Deus. Então, fica muito claro, né? Fica muito claro. Então, agora, só voltando ali, eu fiz toda criei todo esse argumento para dizer para vocês o seguinte, que aquele grupo lá de Mateus 25, 37 ao 40, eles estavam salvos. Eles praticaram boas obras, eles não foram salvos por causa das boas obras. Até porque eles nem notaram que praticaram boas obras. Foi algo natural, porque eles eram o quê? Pessoas cristãs, pessoas que já estavam salvas em Cristo Jesus. Então as obras, ela tem esse papel de evidenciar quem eu sou, evidenciar de que lado eu estou, não para a salvação, de forma alguma. Nós somos salvos unicamente pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Concluindo, antes mesmo que o ser humano pecasse, Deus havia estabelecido um plano para resgatá-lo. Jesus viria ao mundo para morrer em seu lugar. Somos salvos exclusivamente pela graça de Jesus. Quando o pecador, pela fé, aceita Cristo como seu Salvador pessoal, a justiça de Cristo lhe é imputada e substitui sua vida de pecado.
o resultado da habitação de Cristo no coração é a prática das boas obras como um fruto do Espírito. E você vê lá os frutos do Espírito em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. A grande notícia do Evangelho é que não somos nós que escolhemos a Cristo, mas Ele nos escolheu e nos destinou à salvação. Amém? Que você tome posse dessa salvação, que você tenha certeza da salvação em Cristo Jesus. É claro, a única maneira é eu aceitá-lo como o meu Salvador. Hoje, para finalizar esse estudo, nós temos aí duas decisões a fazer. Eu espero que você decida positivamente por cada uma delas. A primeira é: agora que compreendi o maravilhoso plano da salvação, desejo confiar unicamente nos méritos de Cristo para ser salvo. E a segunda decisão é: desejo pela habitação dele em meu coração produzir os frutos de arrependimento e assim glorificar seu nome. Que Deus abençoe a mim, a você, que nós realmente possamos tomar posse desse presente tão precioso que Deus nos deu, nos deixou, que é a salvação. Não permita que o sacrifício dele seja um sacrifício em vão, jogado no lixo. Aceite-o pela fé. Deus, ele deseja te dar a salvação. Basta crer.